para você nessa tarde. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero agora te convidar a prestar atenção naquilo que Deus tem ao falar aos nossos corações nesta tarde. Se você pode, nesse momento, que você possa estar pegando a palavra do Senhor e abrindo juntamente conosco no livro de Juízes, capítulo 3, versículo de número 12. Se você não pode, fica aí atento à programação e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração nesta tarde. Juízes, capítulo de número 3, versículo 12, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha só esse pedaço, presta muita atenção. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, de comprimento de 1 côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes, a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual lhe disse: Cala-te. E todos os que o assistiram saíram de diante dele. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: Tenho para dizer-te uma palavra de Deus. Ele levantou-se da cadeira, e então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre a coxa direita, e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina. E a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhes excremento. Então Eude saiu ao pátio e fechou a porta da sala e a trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei e viram, e eis que a porta da sala estava fechada, e disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara da sala de verão. E esperando até se alarmarem, eis que ele não abria a porta da sala. Então tomaram a chave e abriram. Eis ali o seu senhor, estendido, morto em terra. E Eude escapou enquanto eles demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seira. Até aqui. Aleluia. Nós vemos neste texto uma grande reviravolta que o Senhor realizou entre o povo de Israel. O povo de Israel que durante 18 anos estava sendo escravizado por aquele rei, pelos Moabitas. O povo de Israel que durante 18 anos estava servindo ao inimigo. O povo de Israel que durante 18 anos pagava tributo a um rei inimigo. Tudo por causa da sua desobediência. Tudo porque aquele povo havia esquecido do seu Deus. Havia abandonado a palavra do Senhor. Já não seguiam mais os princípios a qual o Senhor havia ordenado a Josué quando entraram naquela terra, para não adorar aos outros deuses estranhos, para não se misturar com aquele povo. Porém, eles haviam esquecido da palavra do Senhor. E agora, diante de um clamor, diante de uma oração, alguém clama ao Senhor, mesmo numa situação difícil, mesmo depois de 18 anos escravizados, alguém lembra do Senhor e clama a Deus, e Deus opera um grande milagre.
Deus opera uma grande libertação por meio de um homem chamado Eude. O tempo em que o povo de Israel estava vivendo ainda não era o tempo dos reis, não era a monarquia, mas era o período chamado período dos juízes. Quem eram esses juízes? Homens levantados por Deus como um líder militar, como um líder espiritual, um líder civil para aquele povo, para chamar aquele povo ao arrependimento. Toda vez que Israel se afastava do Senhor, toda vez que Israel esquecia do Senhor, o Senhor levantava um juiz para chamar aquele povo ao arrependimento. Porque não existe paz com Deus se não houver um arrependimento genuíno. Não existe libertação se não houver um arrependimento verdadeiro, real, de todo o coração. E Deus chama o seu povo ao arrependimento. Deus chama o seu povo para voltar ao seu caminho. Porque infelizmente muitas pessoas querem desfrutar da paz de Deus, querem desfrutar desse descanso que o Senhor nos proporciona, mas não se arrependem. Querem continuar da mesma forma, querem continuar com as mesmas atitudes, com as mesmas formas de pensar, mas o Senhor nos chama a um arrependimento. O Senhor nos chama a mudar a atitude, a mudar o caráter, a mudar a forma de ver as coisas, não mais como outrora nós vivíamos no mundo, não mais como costumávamos fazer quando estávamos vivendo sem o Senhor, mas agora conforme a palavra do Senhor, vivendo conforme os seus princípios, e somente dessa forma podemos desfrutar não só da paz de Deus, mas da paz com Deus, que foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Somente quando entendermos que precisamos desse Salvador, que estamos numa situação que não existe força humana que possa resolver, não existe nada que possa solucionar, mas existe um Deus no céu, aleluia, esperando apenas que nós venhamos clamar, venhamos nos arrepender dos nossos pecados e entregar a nossa vida ao Senhor, e então Ele vai operar um grande milagre na nossa vida, aleluia. Eude, ele foi o segundo juiz de Israel. O primeiro juiz que Deus levantou em Israel foi Otiniel, irmão de Caleb. Ele libertou o povo de Israel do cativeiro que eles serviam a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Serviram durante 8 anos este rei, mas o Senhor trouxe libertação para eles e eles desfrutaram de 40 anos de paz. Até que Otiniel morreu. E o que se esperava? Que esse povo agora seguisse fiel a Deus. Que esse povo tivesse aprendido com os seus erros. Que esse povo agora, diante do milagre que o Senhor operava no meio deles, trazendo libertação, eles pudessem agora permanecer fiéis a Deus. Mas o contexto nos mostra que mais uma vez aquele povo abandona o Senhor. O livro de Juízes, ele vai nos relatar 9 vezes essa frase: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aquilo se tornou um ciclo vicioso na vida daquele povo. Aquele povo esquecia do Senhor, fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e então acabavam sendo escravizados, e mais uma vez eles clamavam ao Senhor e o Senhor os libertava. Eles estavam acostumados a viver sempre daquela mesma forma, faziam o que era mal aos olhos do Senhor, eram escravizados, então se arrependiam e clamavam ao Senhor. Deus levantava um libertador, eles desfrutavam de paz e logo esqueciam do Senhor. E quantas vezes não tem sido assim nas nossas vidas? Quantas vezes nós só nos lembramos do Senhor quando as coisas estão difíceis?
Quantas vezes nós só temos lembrado do Senhor quando a doença bate à nossa porta, quando o desemprego chega dentro do nosso lar. O Senhor, Ele deseja ter um relacionamento conosco. O Senhor deseja que nós venhamos ser fiéis a Ele, que venhamos estar constantemente na Sua presença, não vivendo desta forma como o povo de Israel vivia. O apóstolo Paulo vai dizer que tudo que sobreveio a Israel foi escrito para nosso ensino. Então que nessa tarde nós possamos olhar para essa história do povo de Israel e possamos tomar como lição para a nossa vida. E chega de viver dessa forma, nesse ciclo vicioso. Deus não se agrada da indecisão. Eu lembro de um texto que está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, quando o Senhor vai repreender a igreja de Laodiceia, e Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nossa, irmão Patrick, que palavra dura, mas desta tarde eu não estou aqui para trazer uma palavra para massagear o teu ego, mas eu quero aqui nesta tarde, através da palavra do Senhor, trazer um despertamento para a tua vida, porque nós vivemos um tempo onde o povo acha que é possível estar em Cristo sem abandonar o mundo. É possível estar em Cristo e continuar com as mesmas práticas de outrora. O povo de Israel, ele estava na terra prometida, mas ainda viviam com as práticas do Egito. Haviam sido libertos do Egito, porém o Egito não havia saído do seu coração. E nesta tarde, através desta palavra, o Senhor tem nos chamado a tomar uma posição. O Senhor não se agrada de vivermos dessa forma. Domingo estamos no culto glorificando o seu nome, mas na segunda-feira voltamos para a mesma vida de pecado. O Senhor está nos chamando a um arrependimento genuíno, a uma transformação, a mudança de vida. Mateus capítulo 6, versículo 24, vai nos dizer que ninguém pode servir a dois senhores. É impossível servirmos a dois senhores, porque vamos agradar a um e desagradar a outro. O Senhor, Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. E Ele nos chama, Ele nos salvou, Ele nos libertou para que possamos tomar a posição de filhos. E eu acho maravilhoso que o versículo 12 do texto que lemos vai nos dizer: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E então o Senhor fortaleceu a Eglon, o rei dos Moabitas, contra Israel. Foi o próprio Deus quem fortaleceu o inimigo. Foi o próprio Deus quem capacitou o inimigo para vir contra o seu povo. Não foi o diabo, não foi o inimigo, mas foi o próprio Deus. Porque esse foi o meio que Deus encontrou para chamar o seu povo ao arrependimento. Esse foi o meio que Deus usou para chamar o seu povo à sua presença novamente. Aquele povo estava há 18 anos sendo escravo. Aquele povo estava há 18 anos sofrendo na mão do inimigo, porque não conheciam o Deus a quem serviam. Mas Deus fortalece o inimigo para chamar o seu povo à sua presença. Eles estavam brincando com Deus, não buscavam mais o Senhor, haviam esquecido da sua palavra. Deus havia tirado eles do Egito, mas eles estavam ainda com o Egito no seu coração. E enquanto não abrirmos mão dos velhos costumes, enquanto não deixarmos que o Espírito Santo de Deus venha transformar as nossas vidas, ainda continuaremos sofrendo. Existem muitas pessoas que, quem sabe, estão ouvindo esta programação nesta tarde e estão enfrentando uma prova que já se estende por anos e anos, mas ainda não se posicionou na presença do Senhor.
Quem sabe você diz, não, eu creio em Deus, eu até vou na igreja no domingo, mas ainda não recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Nesta tarde o Senhor te chama a tomar uma posição. Nessa tarde o Senhor te chama a recebê-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Eu não estou aqui nesta tarde para trazer uma palavra que venha apenas enganar a tua mente e dizer que você pode continuar desta forma, não. Eu quero nesta tarde é que a palavra do Senhor alcance o teu coração e venha transformar a tua vida, e que você possa ver os frutos dignos de arrependimento manifesto dentro do teu lar, na tua família, que você possa ver o Senhor transformando os seus filhos, o seu casamento, o seu trabalho, porque você entendeu a palavra do Senhor e abandonou o pecado, aleluia. Porque o pecado, ele é um processo. O pecado, ele não chega de repente em nossas vidas sem que você saiba, nossa, eu acabei de pecar e nem tinha visto. O pecado, ele começa na nossa mente. Ele começa com um pensamento. Logo então esse pecado, ele se transforma num sentimento, num desejo, até que ele se transforma em uma ação. Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, vai dizer: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então este desejo, sendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Quando o mau desejo encontra a nossa vontade, ele gera um filho. O nome desse filho é pecado, e o pecado traz como consequência a morte. Mas é muito mais fácil nós vencermos o pecado quando ele ainda está no campo da nossa mente, quando ainda está no campo do pensamento, quando está ainda tentando nos convencer, do que quando já se tornou um desejo ou uma ação. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós devemos não nos conformar com esse mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, enchendo a nossa mente com a palavra do Senhor, moldando os nossos pensamentos, afastando tudo aquilo que é mal, porque agora nós estamos em Cristo e somos nova criatura. As coisas velhas já se passaram, precisamos abandonar o Egito, as velhas coisas, e ter uma mudança de vida, ter uma mudança de postura, e então o Senhor vai trabalhar na nossa vida, vai trazer a libertação, a transformação, a cura que nós tanto desejamos, aleluia. Mas é preciso reconhecermos que precisamos do Senhor, é preciso reconhecermos que necessitamos mudar as nossas atitudes, porque hoje em dia é moda. Quando temos algum problema, muitas vezes de caráter, nós dizemos que é demônio. Não, porque é demônio, o demônio fez isso comigo, o diabo está tentando me derrubar, porque o demônio é muito mais fácil, você expulsa, mas o caráter é preciso ser tratado. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, que lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, ele vai tratar de vários assuntos ali, por exemplo, como o adultério, e ele não vai tratar como demônio, mas ele vai tratar como obra da carne, como desejo do homem, como o homem que se entrega às vontades da carne. E ele vai dizer assim: ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. E eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que participam dessas coisas não herdarão o reino de Deus. Quanta gente vivendo na imoralidade sexual e diz que é o diabo.
É preciso uma mudança de atitude. É preciso se render aos pés do Senhor e reconhecer: Senhor, transforma a minha mente, transforma o meu coração, muda a minha vida. Eu preciso mudar, eu preciso abandonar estas impurezas, o egoísmo, o ciúme, a ira, a inveja. Eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Não adianta tratarmos como demônio aquilo que nós sabemos que é problema de caráter. O Senhor quer transformar a tua vida. E quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, eu vejo 3 problemas principais na vida daquele povo. Primeiro, que eles não conheciam o Deus que eles serviam. Segundo, eles haviam perdido a sua referência espiritual. E terceiro, eles haviam deixado de orar. Essa é a base da vida cristã, meu querido. Lá em Juízes capítulo 2, versículo 10, o texto vai dizer assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Uma geração que não conhecia o Deus que havia libertado. Uma geração que não sabia o que Deus havia feito por eles. Eles podiam até dizer que acreditavam nesse Deus, porém não conheciam o Deus que eles diziam acreditar. Eles podiam dizer que eles gostavam de Deus, que eles serviam a Deus, podiam oferecer sacrifício a Deus, mas não conheciam o Deus que serviam. E infelizmente nós temos visto uma geração que não conhece o Deus verdadeiro, que não conhece o Deus da palavra, que não conhece o Deus que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, que não sabe o que Deus fez para pagar pelos nossos pecados, mas ainda diz: eu conheço esse Deus, eu sirvo a esse Deus, e continua nas mesmas práticas pecaminosas. Aquele povo não conhecia Deus, não seguia mais a palavra do Senhor, por isso estavam escravos. Eles não sabiam o que Deus havia feito por eles. A palavra do Senhor nos diz: se vós amais, se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Aquele que ama o Senhor, ama a sua palavra. Aquele que ama o Senhor, segue os seus mandamentos. É necessário um conhecimento não apenas filosófico, é necessário um conhecimento não apenas de palavras, mas um relacionamento com Deus. A palavra usada ali para conhecimento é a mesma palavra usada lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, quando fala: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz. Fala de um relacionamento íntimo, de andarmos com o Senhor, de deitarmos, de levantarmos com Ele, de Ele ser o nosso primeiro pensamento, de clamarmos a Ele, de lembrarmos do Senhor em todas as horas do nosso dia, em tudo que formos fazer, lembrar do Senhor. O Senhor não quer ser apenas aquele Deus que você lembra dele no domingo, durante o momento do culto, nos louvores, mas Ele quer ser o Senhor da segunda-feira, que vai com você para o teu trabalho. Ele quer ser o Senhor Deus da tua casa, quando você está só com os teus filhos, com a tua esposa. Ele quer ser o Senhor Deus que anda com você dentro do seu carro, quando você está no trânsito, qual é a tua atitude, quando você está sozinho. Deus deseja se relacionar com você. É preciso nós tomarmos uma mudança de atitude. Ele quer que nós sigamos os seus princípios. Nós queremos mudança dentro do nosso lar, nós queremos mudança na nossa vida, mas sequer abrimos a palavra do Senhor para conhecer o Deus que nós dizemos crer. Sequer clamamos a esse Deus em algum momento do nosso dia. Já esquecemos dele, nem lembramos mais da sua existência.
mas o Senhor está de braços abertos te esperando. Ele permanece no mesmo lugar, naquele mesmo lugar que você abandonou. O Senhor está se revelando através da sua palavra. Basta você abrir a Bíblia Sagrada e você vai saber quem Ele é, o seu poder e o que Ele fez pela sua vida. Esse Deus que entregou o seu Filho para morrer naquela cruz em nosso favor. É este Deus que eu estou pregando aqui nesta tarde. É este Deus. E o povo não havia apenas esquecido quem era Deus, mas o povo havia perdido a sua referência espiritual. O povo já não tinha mais uma referência espiritual, cada um fazia a sua vontade. O livro de Juízes é um pouco diferente dos demais livros. Ele começa contando as vitórias e conquistas do povo de Israel. Porém, após a morte de Josué, nós vemos o declínio daquela nação, porque eles haviam perdido a referência espiritual. Depois de Moisés, Deus levantou Josué para liderar aquele povo, para ser referência àquele povo. Porém, com a morte de Josué, o povo se perdeu. Eles já não tinham mais uma referência. Eles olhavam para aquele povo que habitava na terra, para os amorreus, para os inimigos, e seguiam aquele padrão de idolatria daquele povo. Eles se casavam com aquele povo, eles seguiam, agora aquele povo era a referência deles. E muitas vezes nós temos perdido a referência espiritual e temos deixado de ser referências também. Nós vivemos um tempo onde nós não vemos mais referências dentro do casamento, não vemos referências dentro do lar, não vemos referências no púlpito, vemos apenas pessoas com seu interesse próprio, pessoas que estão buscando a fama, pessoas que estão buscando seus interesses próprios, pessoas que desejam apenas aquilo que vai lhes satisfazer. É necessário nos levantarmos, nos posicionarmos como igreja do Senhor. Muitos estão olhando para o YouTube procurando uma referência espiritual. Muitos têm olhado como referência espiritual aquele que tem mais seguidores no Instagram, aquele que é mais próspero, que é um grande empresário. Essa é a minha referência. Porém, a minha referência ainda continua sendo o Senhor Jesus Cristo. A minha referência ainda continua sendo aquele que entregou a sua vida, que abriu mão da sua glória, que nos amou mesmo quando nós éramos ainda inimigos do Senhor, e Ele se entregou pela nossa vida. Não por interesse, mas pelo seu relacionamento com o Pai, porque Ele conhece a vontade do Pai. Ele e o Pai são um, assim como Ele nos chama para que sejamos um e para que sejamos transformados. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, vai nos dizer que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 3, versículo 4, eu gosto muito daquele texto quando Pedro e João chegam e encontram aquele homem na porta do templo pedindo esmola. Eles dizem: olhe para nós. Será que nós podemos dizer isto hoje? Encontramos uma pessoa perdida, encontramos alguém numa situação difícil e dizer: olhe para nós, olhe para a minha vida, olhe para a minha família. Mas o Senhor disse que nós somos luz do mundo, que nós somos sal da terra. E a luz não foi feita para ficar escondida debaixo de uma cama, debaixo de um cesto, mas foi acendida para ser colocada no velador e iluminar todos à sua volta. Nós devemos nos levantar como referências. Nós devemos, mesmo que o mundo inteiro se corrompa, permanecer fiéis.
Mesmo que as famílias tomem atitudes diferentes, seguindo o ensinamento deste mundo, nós devemos permanecer fiéis aos ensinamentos e aos princípios da palavra do Senhor, e poder dizer como Josué: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. O Senhor chama o seu povo a voltar para a sua presença. O seu povo havia esquecido quem ele era, perdido o conhecimento de Deus, perdido a sua referência espiritual. E terceiro ponto, havia deixado de orar, havia deixado de clamar ao Senhor. Eles estavam 18 anos sofrendo naquela situação, mas ninguém havia clamado ao Senhor. Eles estavam por 18 anos sendo escravizados, pagando tributo ao seu inimigo, pagando um preço que não deveria ser pago, porque não clamavam ao Senhor. Mas o versículo 15 vai nos dizer assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador. Aleluia. Meu querido irmão, querida irmã que está me ouvindo nesta tarde, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, eu não sei por quantos anos você já tem enfrentado este problema, mas quem sabe o que está separando você da vitória é apenas um joelho dobrado, é apenas abrir a tua boca e clamar ao Senhor, porque Ele está pronto a ouvir ao nosso clamor. Aleluia. Quando nós clamamos, a situação muda. Quando nós clamamos, as cadeias caem por terra. Quando nós clamamos, a doença é curada. Quando nós clamamos, aquele que está caído é levantado. Quando nós clamamos, as nossas forças são renovadas, porque o Senhor ouve a sua igreja. Glória a Deus. Uma igreja que se posiciona, uma igreja que clama, ela tem poder de mudar o ambiente, porque ela manifesta o reino de Deus. Ainda no sábado eu estava ministrando ali na igreja da área 3, e eu falava a respeito do endemoniado gadareno, um homem totalmente perdido, com a vida destruída, em um ambiente totalmente egoísta e materialista. Mas quando o Senhor chega ali com seus discípulos, tudo muda. Aquele homem que estava há anos naquela situação foi liberto, foi transformado, porque a presença do Senhor chegou naquele lugar. Aleluia. E nesta tarde, meu querido ouvinte, se você clamar, o Senhor está pronto para entrar no teu lar, o Senhor está pronto para entrar na tua casa, o Senhor está pronto para entrar no teu casamento, na tua empresa. Aquilo que parece impossível para você é possível para o Senhor. Então dobra o teu joelho, clame ao Senhor. Ah, irmão Patrick, mas você não sabe da minha história. Já fazem muitos anos, eu já tentei de todas as formas, mas você ainda não clamou, não abriu o teu coração de verdade, reconhecendo que você não pode. E quando nós reconhecemos que não podemos, quando nós reconhecemos que para nós é impossível, então o Senhor, que é especialista em realizar aquilo que é impossível, Ele entra em ação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por que nós demoramos tanto? Por que muitas vezes deixamos a situação chegar ao extremo? Por que esperamos o câncer chegar para clamar? Porque esperamos o divórcio bater a nossa porta para orar pelo nosso casamento? Porque esperamos os nossos filhos se perderem nas drogas para dobrar os joelhos em favor dos nossos
filhos. O Senhor está nos chamando a voltar ao lugar da oração. O Senhor está nos chamando a voltar a clamar, porque Ele está com os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor e com a sua mão estendida para nos abençoar. Basta abrirmos a nossa boca, basta clamarmos o nome santo do Senhor. Isaías 55, versículo 6 e versículo 7, a palavra do Senhor vai nos dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio seu caminho, o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia! Meu irmão, não interessa o tempo que você está afastado dos caminhos do Senhor. O Senhor é poderoso para perdoar. O Senhor é poderoso para restaurar. Existem coisas que Deus determinou um meio para acontecerem, e esse meio é a oração. Não adianta você correr de um lado para o outro. Não adianta você correr atrás de psicólogo, atrás de pessoas capacitadas, atrás de dinheiro. Às vezes basta você dobrar o teu joelho no teu quarto e o milagre vai acontecer. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. Segunda Crônicas 7:14 também vai dizer: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. A sua terra está enferma? Quem sabe a sua terra hoje pode ser a sua família, a sua saúde física, psicológica, o seu trabalho, as portas que se fecharam. Mas o Senhor diz: clama, clama, se humilha na presença, e Ele vai obedecer, Ele vai ouvir o teu clamor, e Ele vai sarar a tua terra, Ele vai perdoar os seus pecados. Ainda Jeremias 29:12-13 vai dizer: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! Eu podia passar a tarde inteira citando textos aqui de promessas grandiosas que Deus tem para as nossas vidas através da oração. Mas as horas aqui são limitadas e o meu tempo já foi embora, e eu quero ainda aqui deixar um período para a oração. Se você que está ouvindo nesta tarde esta mensagem e Deus tem falado a tua vida e você está cansado de viver nesta situação como o povo de Israel estava, aprisionado, quem sabe você até pensou em tirar a tua vida, mas o Senhor está dizendo: ainda existe uma solução, ainda existe, basta você entregar a tua vida ao Senhor. Lá em 2 Samuel 22:7 o texto diz: na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, e do seu templo Ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. O Senhor está com os ouvidos abertos, meu querido irmão, minha querida irmã. O Senhor está dizendo: clama-me, clama ao Senhor neste momento. Aquele povo estava há 18 anos naquela situação, mas quando alguém se posicionou, aleluia, e clamou ao Senhor, tudo mudou, tudo foi transformado. Eles puderam desfrutar da paz, eles puderam prosperar, porque agora eles conheciam o Senhor, agora eles lembraram de quem havia os libertado, de quem havia salvado do Egito. Glória a Deus. E que nesta tarde o Senhor esteja trabalhando no teu coração.
transformando a tua vida, e que você possa entender que existe solução para o teu problema, e a solução não é a morte, a solução não é você fazer algo de errado, mas a solução é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está à distância de uma oração, Ele está à distância de um clamor. Clame ao Senhor neste momento, e Ele vai entrar em providência na sua vida, na sua família. Nós vamos logo mais estar orando, e você que se encontra nessa situação, pode mandar aí o seu pedido de oração, escreve aí nos comentários, na live, o seu nome, o nome da sua família, aquele que está perdido, que você diz não tem mais solução, mas a palavra do Senhor nos diz que para Deus não existe impossível. Creia no Senhor e Ele pode mudar a situação, assim como Ele mudou a vida daquele povo, Ele quer mudar a tua vida, e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, palavra maravilhosa, né?